Rapaziada, Pablito investidor aqui. Estou com 20 anos de idade e mais de 44 mil reais investidos na Bolsa de Valores. E como de costume, já estamos aqui no final do mês de abril e eu vou estar trazendo para vocês quanto que eu recebi de dividendos neste mês. Quanto que eu recebi de dividendos e quais foram as ações e fundos imobiliários que estiveram pagando dividendos. Vamos lá. Mês de abril está aí, mês de abril está acabando, né? Conforme eu fui trazendo esse mês aqui os vídeos, as atualizações, e agora chegou o tão esperado quadro, né? Que é quanto que eu recebi de dividendos com 44 mil reais investidos na Bolsa de Valores. Aqui eu mostro para vocês quanto que rendeu na prática, quanto que este valor rende e me paga de dividendos todo mês. É claro que todo mês eu faço novos aportes, então assim, a cada mês eu vou estar recebendo mais dividendos, né? Esse mês, como vocês bem sabem, estivemos tendo alguma surpresa. Eu estive estudando, né, algumas empresas, depois de alguns estudos aprofundados que eu fiz, né, com base na minha tese, né, de investimento que é focada em dividendos, né, focada em montar uma carteira de investimento para daqui 20, 30, 40 anos eu estar vivendo somente dela, né, tanto das minhas ações quanto dos meus fundos imobiliários. Mas sem mais enrolação, vamos para minha carteira e ver quanto que eu recebi de dividendos e quanto que está rendendo, como que está atualmente a minha carteira de investimentos. Rapaziada, como vocês estão vendo, aqui atualmente minha carteira está um saldo aqui de R$ 44.847 investido. Como vocês estão vendo, aqui a minha carteira teve uma queda e a gente vai estar dando uma olhada, né, como é que foi e o que esteve caindo, né, na minha carteira. Como eu sempre trago aqui para vocês a performance da minha carteira, né? Atualmente minha carteira está rendendo R$ 6.562, né, em dinheiro, rentabilidade de 23,53%, o que dá ali quase 2% ao mês que eu estou conseguindo com a minha carteira, e frente ao CDI de 163%. Isso daí é uma rentabilidade muito boa, né? Levando em consideração a rentabilidade que a bolsa está tendo. Vindo aqui para baixo, a gente pode ver como que está distribuído a minha carteira, né? Esses 44 mil reais, quase 45 mil reais investidos, né? Atualmente, 47,9% do meu patrimônio está investido em fundo imobiliário, né? O que dá o saldo de R$ 21.472, é a minha maior posição na minha carteira de investimentos, né? Ações representam 35,8% da minha carteira, um saldo ali de 16 mil reais investido. Tesouro direto, né? Que representa 14,8% da minha carteira aqui, que dá um saldo de 6.632 reais. Ah, e um disclaimer aqui muito importante, né? Que eu percebi que eu estou falando errado, né? Que aqui, na verdade, não é o saldo que eu tenho investido, mas sim um saldo corrigido, né? Pela valorização ou desvalorização. O valor que eu tenho investido é outro, só que acaba, né, pelas oscilações do mercado, sobe e desce, acaba que vai alterando os valores. Então aqui o saldo é como que está atualmente o valor da minha carteira, né, somando os ativos de cada categoria aqui. Mas continuando aqui, né, a gente vem aqui em investimentos, renda variável, a gente pode ver a minha posição atualmente investida em renda variável, né? Meu patrimônio atualmente investido é de 83,72% investido em renda variável. Um total aqui investido de 34.890, mas a minha posição atual é de 37.544 reais. Essa diferença, né? Por causa da rentabilidade que eu estou conseguindo de 7,61% na minha carteira. Vindo aqui para baixo a gente pode ver como que está distribuído, quais são os ativos que compõem a minha carteira de ações e fundos imobiliários. Começando por fundos imobiliários, como vocês podem ver, esse daqui são os seguintes ativos que eu tenho na minha carteira. A LZC, que é a maior posição que eu tenho investida num fundo imobiliário, atualmente eu tenho 1.085 cotas, que dá aqui a posição de R$ 8.000, seguida aqui por BRCR11, 117 cotas, a LZR, 200 cotas, MXRF, 200 cotas, BTHF11, 200 cotas e CPTS11. Aqui um fato interessante, né, que eu consegui bater a marca
que eu tinha colocado para mim no começo do ano, que era de atingir pelo menos 200 cotas imobiliárias de cada fundo imobiliário. Claro que tem o BRCR11, né, que é 117 cotas, só que ele talvez vai demorar um pouquinho para eu chegar na marca, porque a cotação dele, ele é o fundo imobiliário mais caro, se é que dá para chamar, da minha carteira de investimentos, porque atualmente a cota dele está cotada em R$ 47. Logo, para abrir uma posição, abrir uma posição não, para estar aumentando a minha posição, é muito mais caro comparado com os outros fundos imobiliários. Mas claro que eu vou chegar ainda na marca das 200 cotas do BRCR11. E vindo aqui em ações, como vocês estão vendo aqui a gente já pode ver o porquê da queda da minha carteira, né? Essa queda de quase R$ 1.000. Mas vamos aqui para a quantidade, quais são as ações que compõem a minha carteira. Klabin, que eu tenho 839 ações, representa a maior ação que eu possuo na minha carteira, né? Tanto que foi o último ação, a última empresa que eu estive adquirindo, né? Como eu trouxe num vídeo para vocês de atualizações. Copasa, eu tenho 49 ações. Taesa, 175 ações. Banco do Brasil, 114 ações. Banco do Brasil Seguridades, 65 ações. Petrobras, 35 ações. E CEMIG, 126 ações. Como a gente pode estar vendo aqui, a variação está tendo uma queda aqui nas ações da Klabin, uma queda de 1,39%, Copasa 2,46%, Taesa 1 e pouquinho, Banco do Brasil e Banco do Brasil Seguridade. E também Semig, está tendo uma queda muito boa aqui, talvez eu aproveite para a semana que vem, né? Eu já estou fazendo um aporte nessas ações, como a gente está vendo aqui, isso explica o porquê da queda da minha carteira. Tanto que ela estava em 45 mil e pouquinho, quase chegando aos 46 mil, só que teve essa queda aqui, o que a gente sempre pensa, né? De uma maneira geral, meio errada, né? Que eu vejo por aí, que eu mesmo pensava, mas agora estou mudando essa minha forma de pensar. Muitas vezes, quando a gente está vendo a nossa carteira, a gente quer que ela esteja crescendo, subindo o tempo todo, assim, igual eu, todo vídeo trago. Na maioria dos vídeos, sempre que eu falo do valor da minha carteira, ela está sempre aumentando. Tanto por causa dos dividendos, mas muito mais por causa da valorização da minha carteira, né? Tanto nos fundos imobiliários, nas ações e também, né, na renda fixa que eu estou conseguindo. Só que uma coisa que a gente não para pensar, como a gente está investindo a longo prazo, como eu falei, para daqui 10, 20, 30, 40 anos, acaba que se a gente torce para que a nossa carteira suba, para que as nossas ações atualmente suba, acaba que fica muito mais caro a gente comprar e aumentar a nossa posição nessas ações. Imagina que cada vez que você compra uma ação, ela está cada vez mais cara. Cada vez vai ficar mais difícil de você aumentar a sua posição e você vai precisar de muito mais dinheiro, né, para isso. Às vezes muito mais dinheiro para você comprar a mesma quantidade de ações ou fundos imobiliários que você comprava no começo, quando era barato. Assim, é um pensamento meio doido, porque se a gente foca a longo prazo, se a gente estudou, se a gente fez a nossa tarefa de casa, leu o balanço da empresa, estudou a história da empresa, sabe como que ela ganha dinheiro, os pontos fortes, ponto negativo, concorrência e tudo mais, como que a empresa funciona. Então a gente não tem que ter medo, por exemplo, de uma queda dessa. A gente tem que torcer, na verdade, para que tenha uma queda, para que a gente possa comprar muito mais e acelerar muito mais a nosso aumento de posição até estar recebendo dividendos, uma quantidade relevante de dividendos, né? É como o Luiz Barsi fala, e muitas vezes a gente deixa de perceber isso, que a gente recebe dividendos pela quantidade de ações, pela quantidade que a gente tem e não pelo valor que a gente pagou da ação, né? Então vale muito mais ter muitas ações de uma empresa que é barata do que ter uma que é muito cara para você aumentar a sua posição e comprar mais, né? Inclusive foi o que eu fiz quando eu vendi minha posição no HGLG11. Era um fundo imobiliário caro, relativamente muito caro, né? R$ 150, R$ 160 cada cota, e para aumentar a posição nele era muito caro. Sem contar que ele pagava R$ 1,10 de dividendos. Logo, eu fiz os cálculos e percebi que o mesmo valor que eu tinha investido nesse fundo imobiliário, num outro fundo imobiliário, no ALZC, eu estaria recebendo muito mais dividendos todo mês. Então, eu fiz a venda ali da minha posição e estive comprando mais desse fundo imobiliário. Mas voltando aí para minha carteira,
E rapaziada, agora a gente vai estar dando uma olhada no tema do vídeo, que é quanto que eu recebi de dividendos. E como vocês estão dando uma olhada, em abril eu estive recebendo a quantia de 231 reais em dividendos, onde a seguinte empresa e fundo imobiliário: BRCR11 me pagou R$ 47, a LZC me pagou R$ 108,50, Itaúsa R$ 1,56, BTHF11 R$ 20, MXRF11 R$ 19, CPTS11 R$ 18 e a LZR R$ 16. Isso aqui foi somente os fundos imobiliários. Nesse mês não teve nenhuma ação que esteve pagando dividendo, né? Nenhuma ação da minha carteira. Logo a gente mostra que chegamos finalmente na marca dos R$ 230 que vamos estar recebendo todo mês de dividendos somente com fundos imobiliários, que estou muito feliz e ao mesmo tempo um pouco triste, né? Porque comparado aqui com o mês de março, foi o mês que eu mais recebi dividendos na minha carteira, né? R$ 427. Claro que aqui teve ação que pagou dividendo, como por exemplo o Banco do Brasil Seguridade, e Banco do Brasil, né, que me pagaram somados os dois juntos mais de R$ 180, o que impulsionou muito a carteira para cima. Por outro lado, como eu falei, sou feliz com essa conquista que chegamos aqui. Significa o quê? Que se eu não investir mais nada nos fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira, eu vou estar recebendo ainda assim, todo mês, se nada mudar, né, R$ 231 de renda passiva que a gente conseguiu, né? Ah, e outra coisa também interessante, né? Como eu tinha falado no mês passado, eu acho que a posição no ALZC ainda não estava atualizada. Tanto que aqui eu tinha recebido. A LZC, aqui. A LZC eu tinha recebido R$ 72, só que não estava contando os últimos R$ 300 que eu tinha feito no mês repassado, retrasado, se não estiver enganado. Mas aqui já está atualizada nas 1.085 cotas, o que dá ali um saldo, o dividendo de R$ 108,50. Rapaziada, tô muito feliz aqui que batemos essa marca, né, dos R$ 200 de renda passiva com fundos imobiliários que eu vou estar recebendo daqui em diante com a minha carteira. Claro que não teve pagamento de ações por parte das que eu tenho na minha carteira, mas ainda assim faz parte, né? Porque, como a gente sabe, não são todas as ações ou as ações que pagam todos os meses. E essa é a importância também de você ter uma carteira balanceada, tanto você tendo ações na sua carteira quanto fundos imobiliários. Fundos imobiliários porque pagam todo mês, assim é muito mais rápido você fazer um efeito bola de neve de dividendos com os fundos imobiliários do que com as ações. Claro que tem ações que pagam dividendos de maneira muito frequente, como por exemplo o Banco do Bradesco. Ele paga, se eu não estiver enganado, ações todo mês. Só que ele paga assim todo mês, só que 1 centavo de dividendo por ação, o que acaba que para mim é o mesmo problema que a Itaúsa, né? Tanto que foi o motivo que eu vendi a minha posição da Itaúsa, porque por mais que ela pagasse dividendos de maneira regular, acabava que era 2 centavos por ação na maior parte do tempo, né? Sem contar as grandes bonificações de dividendos, né? Mas ainda assim, isso é um assunto para outro vídeo que eu já trouxe aqui para vocês no canal. Mas aqui, dando aqui um spoiler para o próximo vídeo, eu estou montando uma tabela muito interessante que é com base nos últimos dividendos que eu recebi. Nos últimos dividendos que eu recebi, não. Nos últimos dividendos que as empresas que eu tenho na minha carteira pagaram, mas duas ali que eu estou pensando em adquirir, trazer, né, para minha carteira, só que eu estou estudando muito sobre, quem sabe no vídeo de aporte ou em alguma atualização do mês que vem, não esteja trazendo aqui para vocês. Mas nessa planilha, né, eu vou estar trazendo e mostrando quanto que eu preciso ter investido ou quanto que eu teria que ter investido em cada ação, cada fundo imobiliário que eu tenho na carteira, para poder custear o meu custo de vida mensal, o que eu acho que é muito interessante, algo muito legal, assim, só para ter como base, para pensar, nossa, se eu tivesse tanto investido em tal ação, tal fundo imobiliário, eu ia poder estar recebendo tanto que iria custear o meu custo de vida mensal. Mas, rapaziada, é isso. Se vocês curtiram o vídeo já, deixem aqui o like, comentem as suas dúvidas e se inscrevam aqui no canal para poder estar acompanhando mais
vídeos como esse, seja vídeos de aporte, dividendos, atualizações na carteira, lições ou qualquer coisa do tipo que eu esteja trazendo aqui para vocês. Tamo junto e até a próxima.